que ninguém fracassa, nenhum governante fracassa, quando a economia dá certo. Isso, em grande parte, é verdade. No período ditatorial, via-se isso. A classe média não enxergava frequentemente as mazelas da ditadura, não percebia os porões da ditadura, não ouvia os ais dos torturados, quando a economia estava indo bem e o chamado milagre brasileiro existia. Quando o milagre brasileiro começou a deixar de existir, os ouvidos se tornaram mais sensíveis e os gemidos dos porões das ditaduras chegaram à classe média. Assumi a presidência da República a novidade tem um prédio da é a criançada se alimentar de Agora, uma coisa é verdade, o Plano Cruzado foi feito para legitimar o governo. Sarney precisava de ser legitimado no governo, porque senão ele não atravessaria o período presidencial. Então ele foi feito não para ganhar a eleição, mas para legitimar o presidente e porque eu também estava atrás de encontrar uma solução para a inflação. E nós não tínhamos solução para a inflação. A única solução que tinha para a inflação, que eu reuni, procurei todo mundo, me dei os melhores cérebros, o que nós vamos fazer com a inflação? Eu entrei no governo com a seguinte regra na minha cabeça. A inflação estava subindo. O Delfim, o governo anterior, deixou a economia como uma criança que quebra o vaso na sala, arma o vaso e vai embora. Primeiro que tocar, quebra. E eu assumi o governo, internamente eu tinha a seguinte posição. Ou nós ficamos como está, porque qualquer experimento é muito difícil, é delicado, ou se a inflação sair de controle, nós temos que ter o plano B. E o plano B era, a meu ver, a indexação geral da economia, as ideias do André Lara e do Pércio. André Lara Rezende e Pércio Arida. Eu já propus isso ao presidente Tancredo, nos últimos dias que ele estava antes de ir ao hospital. Eu propus o nome dos dois para diretores do Banco Central e ouvi uma resposta conservadora. Deus me livre, se a gente nomeia esses dois aí, a ideia de indexação generalizada toma conta do país, nós temos uma hiper. Então, com ele, a possibilidade era nula. Ele indicou o ministro Dornelles, que era conservador e não queria ouvir disso. Então, o Plano Cruzado, ele tinha um certo fundamento, ele na verdade, quebrou por motivos externos. O congelamento de câmbio produziu, e a falta de crédito externo rapidamente produziu crises internas de abastecimento. Quando diz o Plano Cruzado fracassou, eu digo, o Plano Cruzado foi a maior coisa que já se fez. Então, essa sociedade poderosa democrática que nós temos hoje, do povo na rua, do povo protestando, do povo exigindo, sem medo de nada. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. Eu tenho esperança que dê certo, né? Costuma-se dizer que o Plano Cruzado foi espichado para favorecer vitória da Aliança Democrática, PFL e PMDB, nas eleições do final do ano. Essa é uma visão simplista, mas o fato é que dentro de um governo e de uma sociedade que está comemorando os resultados de um plano de estabilização,
numa situação onde a população está feliz, está havendo um aumento de renda real para as classes trabalhadoras e assim por diante, é muito difícil chegar alguém e abruptamente meter o bisturi e dizer acabou tudo. E eu também diria o seguinte, que o Cruzado foi meio pioneiro. Os planos de estabilização que vieram depois já contaram com a experiência do Cruzado e de outros. Acontece que a produção não cresceu, o consumo continuava existindo de uma certa maneira, não muito forte, mas existia, e os produtos começaram a desaparecer em função dos tabelamentos de preços, em função do plano que o plano atendia exatamente com tabelas de preços e controles de supermercados e controle de preços. Tudo isso é uma coisa muito artificial. O Plano Cruzado, na minha avaliação, foi uma das experiências mais ricas que o Brasil já viveu. Eu acho que foi um período em que se explicitou de modo contundente, né, a canibalização da estrutura de renda do Brasil. Por quê? Porque tão pronto houve o aumento do poder aquisitivo, milhares de consumidores brasileiros que estavam excluídos do mercado de consumo em função do baixo nível de renda, passaram a ter acesso. O que funcionou foi o que não funcionou. Como é que você fixa os preços? Como é que você estabiliza a inflação? Tem que segurar os preços. Você segura por uma grande recessão, como o Collor tentou segurar. Fazer uma grande recessão, segura os salários. Ou você segura, se você tiver renegociado a dívida externa, você segura o câmbio, que é o que o Fernando Henrique conseguiu fazer, porque a dívida externa havia sido renegociada 20 anos depois, 12 anos depois da crise. Nós sabíamos fazer desindexação, nós não podíamos nem segurar os salários, que seria injusto, e nós vínhamos de um momento do fim de um período de arroz salarial, vínhamos do fim do governo militar, era a hora que os trabalhadores queriam salário maior, né? E, em câmbio, nós não tínhamos dólar nem para as reservas mínimas, também não podíamos segurar. Você não podia segurar nem o câmbio, nem o salário, nós seguramos todos os preços pelo congelamento. Que, visto sob a perspectiva histórica, hoje a gente sabe que é impossível. É impossível. Mas é o que a Argentina tentou na época e nós tentamos. A ideia era fazer um congelamento educativo, rápido e sair dele. Não existe isso. Feito o congelamento, é impossível sair. A demanda explodiu, foi um momento de grande felicidade, no Brasil inteiro, a economia cresceu muito, mas junto com a explosão da demanda de tudo, os preços começaram a desobedecer o congelamento. Qual foi o problema do Cruzado? O problema do Cruzado é que ele não tinha uma sequência de continuidade politicamente estruturada. Politicamente estruturado significa, no Plano Cruzado, que os interesses maiores não estavam a favor do fim da inflação. Não estavam a favor do fim da inflação. Isso é uma ilusão. Os percalços que advieram do aumento do poder aquisitivo bateram numa capacidade produtiva limitada. Foi feita uma tentativa de se montar um esquema de financiamento de longo prazo, mas essa tentativa não foi bem sucedida, não tinha respaldo político, em verdade. E os interesses que estavam articulados em torno da inflação ainda eram poderosos. Quer dizer, nós não podemos esquecer que os ganhos financeiros eram volumosos. Preste atenção que a demanda agregada explodiu em todos os planos, após, com exceção do Collor 1 e 2, né, que ele nos deixou com R$50 no bolso, ou 50. Plano da crueldade. Tirando o plano da crueldade injustificada, o plano sádico, é difícil entender por quê. Não há um texto, não há um país que tenha feito aquela barbaridade.